Meu Deus, parece que nós tivemos, para quem conseguiu comprar, já um faturamento aqui absurdo. 10 milhões de reais em 10 minutos. ...45 dias de lançamento, R$100.232.999,23. Ele realmente cumpriu a promessa. O mercado digital não é mais o mesmo. O lançamento do Thiago Fint já acabou, só que o nome dele entrou para a história. Porque ninguém alcançou a marca de incríveis 100 milhões em um único lançamento antes aqui no Brasil. No primeiro dia que esse carrinho foi aberto, eu gravei um vídeo pro YouTube e postei. Nesse vídeo eu virei pra vocês e falei, ele vai vender 100 milhões. Esse foi o maior lançamento da história desse país. O Thiago Fint fez nesse lançamento no mínimo 100 milhões de reais. E 45 dias depois de eu gravar esse vídeo, o que eu falei ali aconteceu. Mas como que eu sabia? Eu sabia porque matematicamente estava na cara que isso ia acontecer. E eu vou te falar por que estava na cara, matematicamente falando. Ele bateu vários recordes de lançamento e nesse vídeo aqui você vai escutar todos que eu apurei até agora. Por último, eu vou te dar nesse vídeo o funil exato que ele usou para isso acontecer. Anúncios no aeroporto de Confins. Anúncios na Times Square, a rua mais famosa do mundo. Reportagens sobre a sua história e sobre o grupo de milionários que ele tem passando na TV aberta. Aquele que reuniu os maiores nomes de vendas online do Brasil na Grécia. Que apareceu em 3 meses para mais de 100 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. Que bateu recordes atrás de recordes em todas as redes sociais. Uma história de cinema, de drama, reviravoltas, mudanças. De alguém que foi contra tudo e contra todos e que atravessou a contramão dos lançamentos. O homem que fez mais de 100 milhões de reais em 45 dias. Tá na hora de você conhecer a história não contada sobre Thiago Fint. No primeiro dia de lançamento eu analisei o passo a passo do lançamento dele, analisei cada palavra que ele falou. Naquele dia eu falei, Thiago Fint, o senhor sabe que o senhor já fez 100 milhões. O senhor pode não estar com esse dinheiro no bolso, pode não ter feito ele ainda, mas o senhor sabe que vai fazer. Ninguém convenceu tão bem as pessoas dentro de um lançamento como fez o senhor Thiago Fint. Finalmente, 45 dias o carrinho fechou. 3 dias antes do carrinho fechar, ele vai e anuncia o faturamento do lançamento. E o faturamento... 100 milhões de reais. Bateu exatamente com o que eu falei que ia bater. Fechou como eu falei. Como que eu sabia? Matemática. Nesse vídeo você vai ver essa matemática. Antes do carrinho fechar, eu sabia que poderia ser muito difícil bater esses 100 milhões. Mas, apesar de ser muito difícil, quase impossível, não era impossível, era possível sim fazer. E agora você vai conferir exatamente como ele fez. Desde a matemática por trás do lançamento dele, desde cada anúncio que ele fez e até a psicologia por trás da venda. Eu também vou comparar o número dele com os números daqueles que eram os maiores lançamentos que o mercado já tinha visto antes dele. E vocês vão ver matematicamente e vão ver numericamente que é impossível que um ser humano aqui no Brasil tenha vendido mais que o Thiago Fint vendeu nesse lançamento. Antes disso, como você já sabe, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então deixa o like, se inscreve no canal. 170 mil pessoas simultaneamente no YouTube. Se contasse a audiência inteira de todas as plataformas, seriam 200 mil pessoas ao vivo. E mais de 1 milhão de pessoas em todas as lives que ele fez. As visualizações que ele tem no YouTube para as lives de lançamento somam 2.436.000 pelos vídeos que estão disponíveis hoje. Ele fez um total de 9 lives e dedicou 9 horas, 48 minutos e 43 segundos em todas elas juntas. 1.296.000 visualizações em podcasts durante apenas 3 semanas e com apenas 2 participações. Em 3 semanas ele já é um empresário do nicho de vendas online, com mais visualizações no PrimoCast e no Inteligência Limitada. A hashtag Thiago Fint tá nesse exato momento com 341,6 milhões de views no TikTok. 423 mil pessoas diferentes pesquisaram o Thiago Fint no Google durante o lançamento dele, segundo o Ney Patel. Segundo o SimilarWeb, que é o analista de tráfego mais confiável do mundo, o site Nômade Milionário recebeu 436 mil visitas em fevereiro, 2,8 milhões de visitas em março e 2,3 milhões de visitas em abril. Ou seja, 5,5 milhões de pessoas visitaram o site de aquisição do curso durante o lançamento. 500 mil visitaram o site antes mesmo da compra ser autorizada. E depois que a compra foi autorizada, mais de 5 milhões de pessoas
foram até aquela página de aquisição. Pra você ter uma noção de quanto esse resultado é absurdo, o Pablo Marçal, um dos maiores players do Brasil, e talvez já foi o maior, tava em lançamento exatamente na mesma época que o Thiago tava. Na verdade, o Pablo fez 3 lançamentos diferentes, em 3 meses diferentes, enquanto o Thiago Fint fez um. Mas no maior de todos, o Pablo colocou 150 mil pessoas na live dele simultaneamente. Todas as plataformas, numa live que durou 7 horas. Porém, a página de compra do Pablo Marçal recebeu 105 mil visitas em fevereiro, 59,2 mil visitas em março e 318 mil visitas em abril. Totalizando em 3 lançamentos diferentes, 480 mil visitas de pessoas interessadas no curso dele. Os 3 cursos diferentes que ele lançou. No mesmo período, Thiago Fint, em vez de 3 lançamentos diferentes, fez um. E enquanto o Pablo Marçal teve 480 mil visitas em 3 lançamentos, o Thiago Fint teve 5,5 milhões de visitas de pessoas interessadas em adquirir o curso dele. Inclusive, falando do Pablo Marçal, provavelmente antes do Thiago Fint, o maior lançamento da história do Brasil era do Pablo Marçal. Para vocês compararem a distância do recorde que o Fint colocou, eu admiro os dois, tá? Os dois são geniais lançamentos. O Pablo Marçal quebrou recordes, então ele foi o melhor em várias épocas, ele bateu recordes que não tinham, então ele alcançou resultados que as pessoas não alcançaram antes dele. Eu gosto muito e acho ele genial, mas aqui eu estou comparando números. Quando você compara números, os seguidores do Thiago Fint com os seguidores do Pablo Marçal, o Pablo Marçal leva vantagem, ele tem 4,1 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de seguidores no YouTube. O Thiago Fint tem 1/4 disso no YouTube e tem a metade disso no Instagram. Agora vamos comparar os acessos de pessoas interessadas em comprar o produto dos dois, para comparar os resultados. Se você pegar os últimos 2 anos de acessos do site onde o Pablo Marçal vende curso, pablomarcal.com.br, é o site que ele mais usa para vender os produtos dele. Esse site teve 4 milhões de visitas em 2 anos. Enquanto isso, o site Nômade Milionário, do Thiago Fint, teve 5.475.000 visitas em 3 meses. Mas como existem outras pessoas lançando e ninguém nunca divulgou faturamento de 100 milhões, há quem diga que o Pablo Marçal não era o maior. Há quem diga que o Thiago Nigro tem o recorde de maior faturamento. E eu realmente admiro muito o Thiago Nigro. E o Thiago Nigro é estupidamente grande nas redes sociais. Ele tem 8,2 milhões de seguidores no Instagram e 6,4 milhões no YouTube. Muito mais do que o Thiago Fint, que hoje tem 2,5 milhões no Instagram e 500 mil no YouTube. O curso mais vendido do Thiago Nigro é a Finclass. O Thiago Nigro, inclusive, declarou que chegou a gastar mais de R$1 milhão para gravar uma aula da Finclass. A Finclass não é feita em lançamento. A Finclass tá sempre aberta e o Nigro faz campanha dela o ano inteiro, faz anúncio dela o ano inteiro, faz campanha dela o ano inteiro e faz live dela do ano inteiro. Ele tem anúncio ativo o tempo todo e ele também colocou mais de 100 mil pessoas simultaneamente em lives. Por causa disso, as pessoas acham que o curso do Thiago Nigro já faturou mais que o do Thiago Fint. Vamos aos números. Nos últimos 2 anos, entre maio de 2021 e abril de 2023, a Finclass teve 4,4 milhões de visitas no site. Inclusive, falando da Finclass, o recorde histórico de visitas no site deles foi agora, em abril, no lançamento do Thiago Fint. E na mesma época que o Thiago Fint gravou podcast com o Thiago Nigro. Foi um recorde histórico. 1,2 milhões de visitas em abril. 2,1 milhões de visitas nos últimos 3 meses e 4,4 milhões de visitas nos últimos 2 anos. O Thiago Fint teve 5,5 milhões de visitantes no site para a venda do curso dele nos últimos 3 meses. Aí há quem diga que é o Érico Rocha, que também já teve o recorde de maior lançamento do Brasil. Há quem diga que o Érico Rocha fez muito mais. Então vamos aos números. Nos últimos 2 anos, o site formuladelacamento.com.br, usado pelo Érico para vender o curso mais famoso dele, teve 3,9 milhões de visitas. O recorde do Thiago Fint foi tão absurdo que, se você comparar ele com os maiores players que fizeram o lançamento, somando os acessos de todas as pessoas interessadas em comprar os cursos desses players nos últimos 730 dias, ninguém chegou perto dos acessos que o senhor Thiago Fint enviou para o seu site de venda nos últimos 90 dias. E como que ele conseguiu um resultado tão absurdo? De todos os motivos que eu já analisei que levaram ele a ter esse resultado, desde os pouquíssimos vídeos que ele tinha no YouTube, as raras aparições que ele fazia no Instagram e mais raras ainda no TikTok, olhando o lançamento de perto, buscando desde as postagens, analisando cada fala de cada segundo de live, analisando anúncio, analisando o funil de venda que ele usou, analisando como ele aplicou perfeitamente o livro 48 Leis do Poder e 33 Estratégias de Guerra. Se eu fosse resumir tudo, virasse para você e falasse que ele tem um segredo, eu poderia falar. E eu diria que o segredo dele foi não vender
para vender. Até hoje, no Brasil e no mundo, todos os livros de marketing, venda, lançamentos, copy, tráfego, funil de vendas, o próprio Russell Brunson, o Jeff Walker, que inventou os lançamentos, inventou o fórmula de lançamento, todos afirmam que o segredo para o maior resultado está no volume. Quanto mais lançamentos você fizer, mais resultados você terá. A quantidade supera a qualidade. E você vê o quê? As pessoas seguindo o que eles falam, achando que a quantidade supera a qualidade, fazendo lançamento todo mês, a cada 30 dias, 60 dias, 90 dias. Criam produtos perpétuos para vender para sempre, como o Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho, e a Finclass, do Thiago Nigro. E você vê uma chuva também de cursos que não ensina nada. Curso de pirâmide, que está sempre aberto também. Esses não é, mas você vê coisa ruim também. E todo mundo vendendo muito e ganhando dinheiro. E o Thiago Finch, 2 anos, não abre nada. Não fala nada, nega clientes o tempo todo. Enquanto isso, Pablo Marçal, Wendel Carvalho, Thiago Nigro e Érico Rocha, que são os maiores do mercado antes desse lançamento, todos eles abrindo o curso o tempo todo, vendendo muito, seguindo o modelo de lançamento dos americanos e tendo resultados semelhantes aos americanos, priorizando quantidade de lançamentos. E é claro que deu resultado. Pablo Marçal, por exemplo, ele tem um patrimônio gigantesco. No final do ano de 2022, para ser candidato à presidência, ele precisou declarar a fortuna dele. E ele declarou publicamente que possui uma fortuna de 96 milhões de reais. Resultado deu. Todo mundo teve resultado fazendo isso. Só que aí vem o Thiago Finch e tem mais resultado que todo mundo. Faz mais de 100 milhões de reais em 45 dias. Por quê? Literalmente porque ele não vendeu para vender. Ele tinha a vida dos sonhos antes de falar sobre sonhar. E eu já falei aqui sobre a vida dele, a história dele. Tem o vídeo da história do Thiago Finch de um lado, tem o vídeo do PLR de outro, tem o vídeo do lançamento de outro. Você pode constar qualquer um aqui na descrição. Mas o fato é, por tudo que eu já falei, a vida dele não é nada barata. Tá? Nada barata. E ele já pagava muito imposto, ele já fazia muitas viagens, ele rodou o mundo 8 vezes antes de abrir o primeiro curso. Paralelo a isso, paralelo a ele levando a vida cara, rodando o mundo, fazendo viagem, vida cinematográfica, falando que vende pela internet pro mundo inteiro, caladinho, sem ensinar nada e sem vender nenhum curso. Paralelo a isso, você vê uma ascensão de cursos no mercado brasileiro. E aí, sabe o que o brasileiro começa a pensar? Com a quantidade de cursos que ele vê o pessoal fazendo e com as pessoas fazendo lançamento de curso mês após mês, o pessoal se questiona, será que a renda dessas pessoas que vendem curso mês após mês vem do quê? Será que vem do que eles ensinam nos cursos ou será que vem dos cursos que eles vendem? Será que eles vivem o que pregam ou vivem dos cursos que vendem? Mercado brasileiro pensando isso, questionando todo mundo que vende curso e vendo paralelo a isso uma pessoa em ascensão sem vender nada. Pronto, 2 anos seguidos. O Thiago Finch precisou. 2 anos provando que ele vivia do que ele fazia, que ele não precisava dos cursos, provando a quantidade de empresas que ele tinha. E essa literalmente foi a principal jogada dele. Sem vender nada, ele comprou tudo que ele tem, pagou tudo que ele tem, viajou o mundo, rodou o planeta 8 vezes, sem precisar vender nenhum curso. Inclusive ele comprou o Camaro, o Corvette, a Ferrari, a Lamborghini, fez as viagens 8 vezes. Não precisava vender nenhum curso. Até você assistindo essa vida que ele leva, pagando 300, 400, 500 mil de imposto por mês e não vendendo nada, ia se questionar, da onde vem tanto dinheiro? Aí o Thiago Finch sabia que você se questionava e ele deixou você se questionar. Quer me acompanhar? Acompanha. Quer me acompanhar? Não acompanha. Fica quem quer, eu não ligo, não faz diferença, não vou vender, não muda nada pra mim. Mas se você decidir me acompanhar, saiba que eu não vou te ensinar nada, tá? Assim, de graça eu nunca vou te ensinar. Então, se você decidir me acompanha porque você gosta de quem eu sou. Não me acompanha porque você espera que eu vou te ensinar alguma coisa ou porque você acha que você vai aprender de graça comigo. Porque você não vai. O YouTube do Thiago Finch não tem nada, enquanto o YouTube dos outros estão lotados. O YouTube literalmente paga você pra ensinar. O YouTube me paga pra ensinar. Eu comecei há 3 meses e ganho muito bem aqui. O Thiago Finch fazia questão de falar ao mesmo tempo que ele não queria nenhum real de nenhum lugar além do negócio dele. Com PLR. E o Thiago Finch vai te explicar pelo menos o que é PLR de graça? Não. Vai explicar funil, anúncio, marketing digital, loja virtual, venda online, como ele vende em dólar, euro, alguma coisa? Pelo menos explicar pra eu entender? Não. Ele vai viver a vida dele calado, aproveitando do jeito que ele gosta de fazer, porque ele literalmente não quer te vender. Tanto é que viralizou um corte dele lá no TikTok, que ele falava assim, ó, não, eu não tenho concorrentes, porque ninguém faz o que eu faço. Não, eu não tenho concorrentes. Porque ninguém faz o que eu faço. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí, sem vender para vender, na primeira vez que ele decidiu vender, ele decidiu virar para o Brasil inteiro e falar, eu vou vender.
Desde anúncios na Times Square lá nos Estados Unidos até anúncios nos aeroportos aqui do Brasil. Anúncio no TikTok, no Instagram, no Facebook, anúncio no Pinterest, anúncio no Google, anúncios em todas as redes sociais que você fosse. 100 milhões de pessoas atingidas pelos anúncios e, por fim, os recordes. E alguns recordes que eu calculei são: primeiro, o Thiago Fint com certeza tem o maior faturamento da América Latina inteira. Ele tem 100.232.999,23 centavos faturados em 45 dias e quando ele falou que vendeu isso, o carrinho estava aberto. Ou seja, ele pode ter vendido mais. Ele tem também 8 dígitos, ou seja, 10 milhões de reais nos primeiros 15 minutos de carrinho aberto. Outra coisa, o maior número de alunos da história no preço de 2.997. O projeto Nômade Milionário Legacy já possui mais de 30 mil alunos. Até o dia que o Thiago Fint tinha declarado isso. Pode muito bem agora ser mais. Recorde de audiência de 170 mil pessoas ao vivo na primeira live do YouTube, mais de 1 milhão de pessoas em todas as lives que eles fizeram. Recorde de pessoas no site de compra, 5,5 milhões de visitas no site de compra em 3 meses. Outro recorde, esse lançamento foi o primeiro lançamento da história, não sei se é do Brasil ou do mundo, mas é o primeiro lançamento da história a ter, presta atenção, uma audiência ao vivo maior na segunda live do que no primeiro dia de live. 200 mil pessoas simultâneas em todas as redes sociais no segundo dia de live. Top 1 do marketing digital em viralizações no TikTok. A hashtag Thiago Fint possui 341 milhões de views no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, superando todos os outros players do mercado. Top 1 do marketing digital em shorts do YouTube. A hashtag Thiago Fint possui mais de 6 mil vídeos em mais de 1.600 canais diferentes pelo Brasil, superando também todos os outros players de marketing digital. E a matemática? Como é que eu sabia que 100 milhões de reais entrariam? Simplesmente por alguns motivos pequenos que são até fáceis de você pensar. Primeiro, eu comecei a analisar a quantidade de pesquisas que tinha no nome do Thiago Fint. E o Google me informava que o Thiago Fint sempre teve em média 10 a 100 mil pesquisas no nome dele. Porém, nos últimos dias, as pesquisas tinham aumentado mais de 900%. Ou seja, mais de 500 mil de pessoas começaram a pesquisar o nome dele do Google. 5,5 milhões de acessos no site eu já poderia ver antes dele fechar o carrinho. Se você for muito bom no que você faz, é possível colocar 1% para comprar. 1% de 5,5 milhões dariam 55 mil pessoas. Porém, cada pessoa acessou o site 1,6 vezes. Então, tem acesso repetido aí. Muita pessoa acessou mais de uma vez. Então, divide 55 mil, que seria 1%, por 1,6 acessos por pessoa. Dá 34.375 pessoas. Então, divide 55 mil, que é 1% de 5,5 milhões, por 1,6 acessos por pessoa. Igual a 34.375 pessoas. Representando 1% das pessoas que acessaram. 34.375 vezes 2.997, que é o valor do curso, daria algo em torno de 103.021.875 reais. Mas tem upsell, downsell, order rebump. Ele poderia vender um pouquinho menos que isso para menos pessoas ou um pouquinho mais. Até uns 110 milhões era possível chegar, só que com muita dificuldade. Se não fosse ele, eu não diria que outra pessoa chegaria. Na verdade, eu nunca vi uma pessoa num tamanho semelhante ao do Thiago Fint chegar a ter uma conversão de 1%, cara. 1% para 5 milhões de visitas é uma conversão mestra. Pra você ter uma ideia, é recorde de conversão. Ninguém nunca tinha feito. Mas, na minha cabeça, se o Thiago Fint conseguisse fazer o que ninguém tinha feito, uma conversão de 1%, que é muito difícil. Mas não é impossível. 1% com mais de 5 milhões de visitas daria algo em torno de 100 milhões de reais. O Thiago Fint, até o momento da gravação desse vídeo, não anunciou publicamente a porcentagem de conversão que ele teve. Enquanto esse vídeo era editado, eu tive acesso a 2 informações novas e eu preciso que você escute elas. Primeira informação, o senhor Thiago Fint deu para nós um vislumbre do quanto ele realmente faturou no seu lançamento. O maior lançamento do Brasil, que atingiu um VGV de 128 milhões de reais. Um pouquinho mais de 100 milhões, né, senhor Thiago Fint? Provavelmente, eu não analisei tudo, não tive tempo, mas provavelmente nós estamos falando do maior lançamento da América Latina e um dos maiores do mundo, quiçá o maior do mundo. Segunda coisa, o segundo lugar, que era o primeiro lugar antes do Thiago Fint, agora pegou o segundo lugar, recebeu uma pergunta nos stories e falou assim, ó, por que o Thiago Fint não anda com vocês? E aí ele me fez uma resposta que me chamou muita atenção. Ele falou assim, o Thiago Fint não anda com a gente porque o Thiago Fint não está na mesma frequência que a gente. E o Thiago Fint
Literalmente não tá na mesma frequência que o Daniel Penin, que o Thiago Nigro, que o Pablo Marçal, que o Wendel Carvalho, que o Pedro Sobral. Ele não tá na mesma frequência que ninguém. O Thiago Finch tá na frequência do top 1. Se você gosta ou se você não gosta dele, você pode não gostar, você pode gostar, mas não dá pra negar que vai pra ele a coroa, o The One do marketing digital, Thiago Finch. Como bom admirador de marketing digital e vendas online que eu sou, dessa vez quem vai encerrar meu vídeo não vai ser eu, vai ser o próprio Thiago Finch. O encerramento é seu, meu amigo. Sempre em todos os projetos que fiz nos últimos 9 anos, elevamos a régua do mercado mais uma vez. Daqui para frente, o mercado passa a fazer o que sempre fez, copiar aquilo que fazemos. Afinal de contas, esse é o nosso maior objetivo: gerar riqueza, ditar as regras, criar tendências, deixar um legado. E claro, como sempre, mostramos o verdadeiro significado da palavra outlier, fora da curva. Eu sei. Muitos ainda chegarão a essa página com a doce esperança de que o projeto Nômade Milionário volte algum dia. Honestamente, eu demorei 2 anos para trazer ele de volta. E agora? Bom, agora o cometa Finch pode literalmente estar saindo do sistema solar sem um caminho de volta. Talvez você nunca mais tenha essa chance novamente. Algumas oportunidades são realmente únicas. Aos que tomaram a decisão certa e agora fazem parte dos novos milionários, brindaremos. Isso, Nova York, daqui 3 horas. Sim, é só abastecer o jato e pegar a Bárbara também. Sim. O terno é da Sud Supply, não esquece. Excelente. Até mais.